Estou de volta agora com a segunda parte de Para Ler os Russos, um especial aqui do nosso canal, onde nós pretendemos apresentar um pouco da cultura russa através daquilo que ela tem de melhor, ou uma das coisas que ela tem de melhor, que é a sua belíssima literatura. Peço que inscrevam-se no canal, compartilhem este vídeo e outros que gostarem, comentem e sugiram novos temas. Isso vai ajudar a manter o nosso projeto. Nessa segunda parte eu vou mostrar para vocês algumas obras que são interessantes para quem vai começar a ler, independentemente do grau de complexidade, da época em que foram escritas e dos autores, mas para você ter um panorama circunstanciado de uma época e do que fizeram os grandes escritores russos. Então vamos começar aqui, tá? A gente pode, por exemplo, propor que vocês leiam essa porta de entrada para a literatura de Dostoiévski, que é Noites Brancas. Noites Brancas é uma obra ainda de juventude, né? Vamos dizer assim, tem uma certa um frescor, e aí você tem um encontro de duas figuras à beira de um rio e um tema de envolvimento, de amor, de desejo, né? É bem rapidinho e você vai conhecer uma das muitas facetas do grande Dostoiévski. Do Leon Tolstói, o mestre Tolstói, você vai e vai se encontrar com uma história traumática, dramática, forte, contundente sobre finitude humana, sobre autenticidade e inautenticidade de vida, e você vai ler A Morte de Ivan Ilitch, tá? Uma novela exemplar. Para conhecer melhor a alma desse ser atormentado e gigantesco da literatura russa, você vai ler também essa obra aqui, que é de tom autobiográfico, é uma verdadeira catarse que é feita pelo Leon Tolstói, pelo Lev Tolstói, em Uma Confissão, onde ele vai, a certa altura da vida, deparar-se com a necessidade, ou melhor, com uma angústia e com uma depressão que lhe leva a pensar em pôr fim à sua vida. Ou seja, e ele fala isso para a gente de forma muito clara, muito crua, nesse pequeno livro, mas de forma muito contundente. E depois ele vai mostrar para a gente como é que ele contorna esse desejo de vazio. Ainda do Lev Tolstói, você tem Felicidade Conjugal, que é uma obra de juventude. A primeira obra-prima dele, vamos dizer assim, onde ele vai trabalhar já alguns grandes elementos que vão aparecer em obras futuras. E aqui a gente tem a tradução de Boris Schneiderman, que é um dos grandes tradutores do russo para o brasileiro, para o português, melhor dizendo, das obras dos escritores russos. Você vai se encontrar aqui com uma obra que também dialoga com outras, como Sonata Kreutz, e enfim. E aqui você vai também ter um contato com um escritor que tinha pouco mais de 30 anos quando escreve essa história de envolvimento, de amor. Ainda falando de literatura russa, não podemos esquecer do grandíssimo Vladimir Nabokov, né? Que é como os russos dizem, o Vladimir Nabokov, como os brasileiros chamam, em Lolita. Um clássico onde ele dá show de linguagem. Ele mostra como é que você escreve verdadeiramente, né? Foi escrito em inglês, porque ele já vivia nos Estados Unidos, era um dos que se refugiaram lá por causa do regime totalitário russo, e por lá ele fincou a sua estadia até o fim da vida, praticamente, e escreveu a sua obra-prima, Lolita, que trata de um desejo de uma personagem masculina por uma jovenzita. Então é um clássico polêmico, bastante polêmico, mas que mostra a maestria com a linguagem, o domínio de todas as técnicas narrativas que você imaginar o professor Nabokov tinha. E também dele esse livro aqui, O Olho, né? Que passa ali na Berlim dos anos 20. E a gente vai ver o envolvimento de uma personagem com uma figura feminina, Matilda, né? Que é uma mulher casada. E aí aquelas temáticas que sempre voltam, né? Dentro dessa visão, às vezes romântica, né? Dos dramas familiares, dos dramas existenciais,
E a questão conjugal, a questão do desejo, né? A questão das relações entre homem e mulher, aqui pelo o olho, né? Você vai seguir os passos do narrador para entender o que se apresenta nessa obra. Voltando ao nosso velho Tolstói, você tem outra obra-prima, Ressurreição, né? Que é um livro de tribunal, é uma temática que o Tolstói gostava muito, falar de juristas de direito, de leis, né, de tribunais, e nesse A Ressurreição ele vai ter um grande dilema, que é um juiz que vai se encontrar com uma figura que ele vai julgar e que fora um laço afetivo seu no passado, ou seja, alguém por quem ele se apaixonara, e aqui ele vai ter o dilema de julgar essa figura, né? Vai chegar até ele nos tribunais. E aí você vê a magnífica obra-prima, Ressurreição, para você que quer conhecer e aprofundar-se na literatura russa. Tá? Dentro dessas sugestões, eu sugiro também que você continue a nos seguir no Instagram, @filosroger, no YouTube, canal Hipertexto com Rogério Rocha, e voilá, seja feliz. Continuando aqui a nossa segunda parte de Paralelos Russos, eu vou apresentar para vocês um grande contista, Isaac Babel. Morreu jovem, foi morto pelo regime totalitário russo por causa do teor das suas obras. Ele era um grandíssimo contista que criticava muito também o sistema e, infelizmente por isso, veio a ser morto pelo regime totalitário comunista russo, muito jovem. Mas nesse livro aqui ele vai falar sobre várias histórias, tá? Na tradução do nosso Nivaldo dos Santos, que giram em torno do tema guerra, que é um dos temas muito explorados por vários autores da literatura russa. Você que vai começar a conhecer, você vai encontrar o tema guerra frequentemente. Por que será que os russos estão em guerra agora, hein? E aí a gente vai entender melhor por que tem essa beligerância como um dos elementos constitutivos da alma russa. A beligerância, a guerra. E aqui são vários contos no campo da honra, são contos de guerra. Vários contos que envolvem a morte, a vida, as batalhas, as decepções, as desilusões, o jogo de poder. Com um autor de descendência judaica. E o Chekhov, que é um mestre dos contos. Você tem que ler literatura russa, você um dia vai ter que ler Chekhov. Se você não ler Chekhov, tem algo de errado contigo. Portanto, aqui você tem 18 histórias do mestre do conto. São histórias que falam do homem do campo, da vida das pessoas simples da cidade, mas também de alguns outros dramas existenciais e enigmas, né? É o autor do clássico O Jardim das Cerejeiras, Anton Chekhov, que, além de ter sido um grande dramaturgo, escreveu várias peças que até hoje são muito executadas e encenadas mundo afora. Ele escreveu esse conjunto aqui que a LPM Pocket, né, trouxe, que são 18 histórias do mestre do conto, com a tradução da Tatiana Belink. Tá? Você tem que conhecer Chekhov. Voltando ao grande Dostoiévski, você que vai tornar-se um adepto da literatura russa, tem que ler Notas do Subsolo. Né? Notas do Subsolo traz O Homem Nihilista, um livro que, apesar de ser bem curtinho, uma história curta, ela é altamente psicológica, densa e, por vezes, confusa, ao estilo do nihilismo da sua personagem principal. Né? É uma coisa para dentro, não é para fora. Ela é intimista, ela é onírica, né? É psicológica. Não é fácil, porém, é uma das grandes obras que você tem que ler para conhecer a literatura russa. Tá? Ainda com o nosso mestre Tolstói, O Jogador, que já é um traço autobiográfico, porque ele tinha um vício do jogo, né? Uma das figuras que tinha um vício pro jogo. E em O Jogador, ele dramatiza isso, vai falar desse vício tomando conta de um homem que está cheio de dívidas, tem problemas com mulheres, tem problemas com dinheiro, com família, com saúde, e ele vai transformar isso numa história que é circunstancialmente dramática por causa da ligação que tem com o próprio Dostoiévski, e é um dos grandes, né, dos escritos da autoria dele. Por fim, para a gente ir para o final do nosso vídeo, você pode encarar e deverá
encarar o quixotesco, o idiota, que é mais ou menos uma história ao estilo Dom Quixote, só que agora fazendo crítica à sociedade russa através da figura do idiota, que é esse que você tem na capa aí, né, que provocou uma certa perplexidade, críticas na época, pelo sarcasmo, pela acidez da pegada do Dostoiévski, mas que tem uma beleza literária e dramática que vão capturar a sua mente. Portanto, é um dos clássicos também, o Idiota. Você tem que ler. E para terminar, a gente vai sugerir para ler Os Russos, você ter contato com outro grande autor, que é Mikhail Bulgakov. Mikhail Bulgakov também tem muitos clássicos, é um romancista excelente que escreveu esse livro aqui, O Mestre e a Margarida, um dos grandes romances da literatura russa que você deve ler, aqui na tradução do grande Irineu Franco Perpétuo, né? E vai trazer a história de Satã com seu séquito, chegando a uma cidade na Rússia e, logicamente, isso daí vai ser uma forma alegórica, né, de fazer críticas não só ao regime, à sociedade, às instituições, e ele vai colocar no meio disso tudo um casal, né, de amantes que vão conduzir essa trama para dentro das nuances do que ele traz para fazer a grande crítica. Então é uma sátira também do mundo das letras, uma sátira da própria literatura, dos seus nomes magnânimos, né? E ele vai fazer isso de forma magistral em O Mestre e a Margarida. É um livro realmente sensacional que você tem que ler. Pois bem, então eram essas as nossas sugestões para ler Os Russos. Fiquem conosco. Compartilhe ao máximo esse vídeo e ajude o nosso canal a crescer.